sou Eduardo Valério, atualmente estou como tesoureiro aqui no Conselho de Farmácia do Paraná. Sou de Maringá e queria deixar aqui para vocês, né, os votos de muito sucesso na profissão e que sempre que precisarem, essa casa vai estar de portas abertas para vocês. Afinal de contas, esse conselho é nosso, né? Nós, como farmacêuticos, é que temos aí as chaves dessa casa. Então, sejam todos bem-vindos e tenham muito sucesso na profissão. Bom dia a todos, meu nome é Grace Eubank, estou como diretora secretária-geral dessa casa, né, como o Márcio e o Eduardo falaram, dessa nossa casa, né, a casa de todos nós farmacêuticos. É uma alegria imensa participar desse momento tão especial, né, de vocês, o dia do juramento, né, onde nós nos comprometemos aí com um caminho reto e muito sério, né, junto à população, junto à saúde de todos, e que vocês possam escrever uma história muito bonita, né, de respeito e de dedicação. Muito obrigada. Gostaria de compartilhar com vocês, bem rapidamente, algumas ações deste conselho aí nos últimos meses, no último ano, principalmente, que é a gestão desta diretoria são 2 anos, 2022 e 2023, e nós tivemos algumas ações em prol da profissão. Então, muito rápido, está para vocês a administração integrativa. É uma estratégia de aproximação com os farmacêuticos, porque muitas vezes o farmacêutico vem ao conselho, e com essa administração integrativa é uma forma que o conselho vai até o farmacêutico. Nós já fizemos várias reuniões com farmacêuticos pelo estado do Paraná, Santo Antônio da Platina, Umuarama, Paranavaí, Guarapuava, Foz do Iguaçu, aqui em Curitiba. Então, fizemos em diversas cidades do estado. Temos agora, no mês que vem, em Prudentópolis. Então, é um momento que a diretoria encontrou para conversar com os farmacêuticos, ouvir as suas sugestões, as suas reclamações. E nos dias que antecedem essa reunião, o nosso assessor político visita os farmacêuticos da região, convidando-os para estarem lá, mas também ele leva um questionário para que os farmacêuticos possam fazer uma avaliação do conselho. É com essas respostas dos farmacêuticos que nós conseguimos elaborar algumas outras estratégias. Por exemplo, nesse questionário ele pergunta a respeito de cursos, treinamentos, lives, que tem acontecido bastante aí nos últimos dias e nos próximos dias, até o final de fevereiro, tem um punhado delas. Mas para a gente saber se o farmacêutico prefere presencial, se ele prefere virtual, o horário que ele prefere, se é dia de semana, se é final de semana. Então, tudo isso nós conseguimos trabalhar com a maioria das respostas, ou seja, com a vontade do farmacêutico, da maioria deles, ou a maioria de vocês. Então, é importante que vocês, ao receberem esse assessor, o nome dele é José Carlos Vettorazzi, o recebam, respondam com tranquilidade, não se intimidem, não se acanhem em responder de coração aberto, tá? Também dentro da administração integrativa, foi aprovado no ano passado a deliberação dos delegados farmacêuticos, que são farmacêuticos que moram em diversas regiões do estado, que representam a diretoria do conselho. Eles serão os nossos olhos, os nossos ouvidos. Será publicado nos próximos dias a portaria de nomeação desses delegados, para que eles possam nos auxiliar, estando mais perto de vocês. Também apoio ao Sindicato dos Farmacêuticos, não é atribuição do Conselho de Farmácia a negociação salarial. Então, muitos farmacêuticos confundem isso. Quem negocia aí as convenções coletivas com os sindicatos patronais é o Sindicato dos Farmacêuticos. Porém, o Conselho de Farmácia, ele dá esse suporte para o sindicato. Nos últimos dias, nós não demos publicidade para isso, mas nós fizemos um ofício conjunto do Conselho e sindicato para algumas prefeituras que publicaram o edital de concurso público com o valor abaixo do piso. O piso ele é estabelecido entre o serviço privado e o Sindicato dos Farmacêuticos,
Porém, e com isso o serviço público não está sujeito a este piso, porém o Conselho e o sindicato entendem que deve haver aí uma equiparação. E foi feito um ofício de orientação ao município e também ao Ministério Público. Esperamos que os municípios acatem. Então, são várias dessas estratégias que a gente tem para fortalecer aí. Já que eu falei de remuneração, também tem o piso salarial sendo discutido no Congresso Nacional, já passou pela primeira comissão, foi aprovado. Agora, com esse recesso parlamentar, não já se tem esse intervalo, mas logo que retornar, o sistema CFF e CRFs tem trabalhado muito. A Grace, que acabou de falar com vocês, nossa diretora secretária, tem participado lá no Congresso dessa força-tarefa, desse exército de farmacêuticos buscando aí o piso salarial de R$ 6.500. Não dá para a gente criar muita expectativa por enquanto, porque tem várias comissões para passar ainda, mas temos trabalhado nesse sentido. Ainda falando em parlamentares, nós recebemos no ano passado aqui muitos candidatos a deputado, senador, governador, e muitos deles se elegeram. Esses que estiveram aqui, que tiveram a possibilidade, a oportunidade de expor o seu plano de trabalho, esses são parceiros nossos, parceiros do Conselho e da profissão farmacêutica, para quando tivermos projetos, tanto do piso salarial nacional, quanto de projetos que ameaçam a profissão farmacêutica, como, por exemplo, a liberação de medicamentos de supermercados, são parlamentares que nos darão todo o suporte que precisaremos. Então, nós os recebemos e hoje nós temos essa parceria com eles para que possam nos ajudar nessas situações aí. Também, desburocratização. No ano passado, nós identificamos algumas deliberações que burocratizavam a profissão farmacêutica, a principal delas, a 915, que exigia critérios rigorosos para o apostilamento de certificado de pós-graduação em farmácia clínica. Trouxemos para o plenário e foi revogado. Então, para simplificar todos os procedimentos. Ainda dentro disso, a Flávia vai falar com vocês o quanto de serviços, procedimentos que o Conselho oferece por meio do site. Fica para ela essa parte, mas para vocês entenderem que estamos trabalhando pela desburocratização. Temos gestão transparente. O site tem muita informação a respeito de tudo que acontece dentro do Conselho. As plenárias, que é o momento onde é discutido, onde é tomadas decisões relacionadas à profissão farmacêutica no Paraná, elas eram transmitidas ao vivo, mas como acontece em dias da semana, quinta e sexta-feira, muitos farmacêuticos não tinham condições de acompanhar. Porém, nós hoje deixamos disponibilizado, gravado no YouTube, no canal do CRF, para que todos possam ir lá e assistir e saber o que está sendo discutido. Muito importante, tá? Tem mais uma infinidade de coisas. Tem empreendedorismo, tem CRF na escola, tem a ouvidoria que temos trabalhado muito para melhorar isso, com pessoas que vocês podem confiar. Hoje, nós até, na última plenária, aprovamos uma deliberação a respeito da ouvidoria para poder regulamentar essa situação, para dar mais segurança ao usuário da ouvidoria. Pré-ética, nós temos esse compromisso com os farmacêuticos. Tem situações de constatação de irregularidades profissionais que ensejam, que têm motivo suficiente para a instauração de um processo ético. Porém, outras, mais brandas, que não é o suficiente. Então, o Conselho tem a ciência de que precisa orientar. O nosso departamento de ética, ele envia ofícios de orientação para casos mais simples. Porém, hoje nós temos palestras virtuais, elas estão abertas no site. Quando um farmacêutico recebe um ofício de orientação, ele também é orientado a assistir esses vídeos, para que ele possa ter as informações e realizar os procedimentos de forma correta, assim evitando a instauração de um processo ético, uma penalidade. Então, nosso objetivo é por um conselho mais justo, um conselho mais orientativo e menos punitivo, tá? Então, esse é o nosso recado. Fica aí a nossa alegria em recebê-los conosco e passo aí a palavra
para a Flávia dar continuidade nas orientações. Obrigada, doutor Márcio. Eu vou colocar uma apresentação, compartilhar com vocês para ficar mais visual o que eu vou falar. Só um instantinho. Conforme eu falei anteriormente, né, essa solenidade de juramento, ela está prevista em lei. Eu não vou aqui ficar falando de legislação, né, mas eu não posso deixar de citar a Lei 3.820 de 1960, que é a lei que cria o Conselho Federal e os regionais de farmácia, onde tem as atribuições tanto do federal quanto dos regionais, e ali que diz que o farmacêutico, para exercer as atividades profissionais, ele precisa estar devidamente inscrito, e sobre a necessidade do juramento de bem exercer a profissão para habilitar o farmacêutico a receber seus documentos profissionais. Então, em cumprimento, né, a 3.820 a gente faz esse juramento, mas mais do que isso, esse é um primeiro contato que a gente tem com os farmacêuticos, e é um momento de mostrar onde que os profissionais podem procurar atender seus questionamentos, né? Mostrar um pouco do nosso site, um pouco da estrutura do conselho, tá? E nos colocar à disposição de vocês para o que vocês tiverem necessidade. Tá? Então, aqui são os membros da diretoria, né? Hoje só não está presente aqui o Dr. Valquíris Godoy, que é o vice-presidente, né? Mas está aqui o Dr. Márcio, Dr. Eduardo e doutora Grace, que falou com vocês. No site vocês conseguem, né, acessar o mini currículo deles e o contato, caso vocês, né, desejem falar diretamente com algum diretor, tá? Da mesma forma, a gente tem no site os conselheiros, né? Obrigatoriamente, para ser diretor, tem que ser conselheiro também. Então, no site vão ter os... Tem que atualizar esse slide. Os conselheiros com o mini currículo e o contato, né? A diretoria e os conselheiros, eles são eleitos, né? Então, vocês, né, não participaram de nenhum processo eleitoral ainda, é importante que vocês saibam que esse ano é um ano de eleição, para um mandato que inicia o ano que vem, 2024. Normalmente, as eleições acontecem na primeira quinzena de novembro, é um processo virtual, ele acontece, né, online, mas vocês recebem a senha pelo correio. É uma senha provisória, que daí, mediante a confirmação de alguns dados, vocês alteram para uma senha definitiva para utilizar essa senha nos dias das eleições. Tá? Então, eu aproveito essa oportunidade para dizer o quanto é importante vocês manterem os dados de vocês atualizados, tá? Tanto o endereço residencial, quanto e-mail, que acaba sendo a forma de recuperação da senha, vai ser a recuperação da senha da eleição, vai ser também a forma de recuperação de senha do nosso portal do CRF em casa, né? Além do telefone celular, né, que são os meios de contato do conselho com vocês. A diretoria e os conselheiros, como eu disse, eles são eleitos, então é importante destacar aqui que eles não têm um salário, né, cada um tem o seu trabalho em uma região do estado, e eles comparecem aqui na sede em Curitiba, normalmente conselheiros uma vez por mês e diretores uma vez na semana. Recebem uma ajuda de custo para esse deslocamento e essa estadia, né, aqui nesse período aqui em Curitiba. As reuniões plenárias que eu mencionei, que acontecem uma vez por mês, elas acontecem nesse auditório que nós estamos hoje. Existe uma parte que ela é regimental, ou seja, toda plenária obrigatoriamente tem que ter, né, dentre elas, a aprovação dos processos administrativos que acontecem no Conselho. Então, processos administrativos cadastrais, a inscrição de vocês
profissionais que baixam a inscrição porque não vão exercer mais, ou transferem, né? Os ingressos de responsabilidade técnica, registros de empresas novas, baixas de empresas. Então, todos esses procedimentos administrativos cadastrais são referendados pelo plenário. Então, toda a plenária vai ser apreciado esses requerimentos. Da mesma forma, a parte administrativa da fiscalização, né? Então, os processos da fiscalização, quando um estabelecimento está funcionando sem o responsável técnico, né, e pode sofrer uma autuação, esse auto de infração, a defesa a esse auto, ela é apreciada pelo plenário. A parte financeira, né, está tudo lá no portal da transparência, na prestação de contas no site, mas tudo isso é também aprovado na plenária, existe uma comissão de tomada de contas que avalia, né, sempre todos os gastos do conselho. Isso tudo é passado, apreciado em plenário, né? Então, tem também os processos éticos, e daí, nesse caso, é o único momento em que a gente não divulga no YouTube, né, nem um funcionário do conselho que não seja do departamento de ética acompanha essa parte da plenária, então ela também não é divulgada por ser sigilosa, né, só as partes que participam. Então, essa parte regimental, e além dela, existem as discussões, que acaba sendo a parte mais interessante. Então, Dr. Márcio falou um pouquinho da aprovação na plenária passada da deliberação da ouvidoria, anteriormente que foi revogada uma deliberação que tratava de pós-graduação em farmácia clínica, né? Então, para prescrição de medicamentos sujeitos à prescrição médica, a gente tem uma resolução do federal, além disso, a gente tinha uma deliberação do regional que dizia uns critérios que a pós-graduação tinha que atender. Isso acabava inviabilizando os profissionais de solicitarem essa habilitação. Em algum momento se julgou isso pertinente, foi aprovado pela plenária. No ano passado, nessa deliberação, se entendeu que inviabilizava para o farmacêutico, então foi revogada, né? E tudo isso, né, foi discutido pelos conselheiros e nas reuniões plenárias, e vocês, né, podem acessar tanto ao vivo, no momento da plenária, quanto depois pelo YouTube, as plenárias gravadas, para saber quais são as ideias dos conselheiros, o que está sendo discutido pelo Conselho de Farmácia, áreas, né, que estão sendo discutidas, o que se anseia para determinado segmento da profissão. Acho que tudo isso é bem importante que o farmacêutico esteja acompanhando, né, e pelas plenárias é uma boa forma do farmacêutico ter esse conhecimento. Aqui há uma imagem do nosso site, a gente tem ali no menu lateral a parte institucional, né? Eu já falei da diretoria, já falei um pouco dos conselheiros, e logo em seguida tem ali grupos técnicos de trabalho. Eu gosto de trazer a questão dos grupos técnicos de trabalho, porque são grupos das principais áreas da profissão, compostos por profissionais que não são nem funcionários do conselho e nem eleitos pelos farmacêuticos, mas que são escolhidos pela experiência que têm naquela determinada área. E eles elaboram materiais e nos subsidiam nas questões técnicas, né, no que for necessário. Tá? Então, acessando ali um grupo técnico de trabalho, esse, por exemplo, é de assistência farmacêutica no serviço público. Eu consigo ali na primeira aba saber sobre o grupo, né, quem são os membros, enfim. E tem ali o importante, que eu diria para vocês, que é a biblioteca virtual, que são os materiais que esse grupo técnico já elaborou. Então, no caso de vocês assumirem uma responsabilidade, iniciarem um trabalho num segmento que vocês não têm tanto conhecimento, a minha dica é verificar nesses materiais,
daquele determinado grupo, porque são profissionais que trabalham no dia a dia naquela área e sabem exatamente, né, aonde que acontecem os deslizes, a legislação que é mais importante para o dia a dia, tá? Então, ali tem o material, e se vocês ainda tiverem algum questionamento, podem ali, na abinha do Fale com o Grupo de Trabalho, encaminhar um questionamento que o grupo vai responder para vocês. Temos também o SIM, que é o Centro de Informações sobre Medicamentos, né? Ele é um departamento dentro do Conselho, e, infelizmente, muito poucos profissionais têm conhecimento do SIM, ou utilizam do serviço do SIM, né? Existe no site um lugar específico para estar encaminhando as demandas de solicitação de informações. Então, tudo que se referia a medicamento. Então, estão suspeitando que tem uma interação medicamentosa, um receituário que está acima da dose preconizada, o receituário ferindo a legislação, né? Vocês podem estar encaminhando esse questionamento para o SIM. Além disso, eles fazem diversos materiais que vocês têm acesso tem como fazer o download ali pelo site. Então, tem muitas orientações técnicas, né, aos farmacêuticos que estão disponíveis ali. Existe, inclusive, um manual de dispensação de medicamentos sujeitos a controle especial, que foi atualizado recentemente e que até virou aplicativo de celular. Então, no site tem como vocês verificarem como fazer tanto o download do material físico quanto, né, do aplicativo, que é bem fácil, bem prático para quem trabalha no dia a dia com dispensação de medicamentos. Temos o nosso canal da ouvidoria, né? Quando a gente acessa a ouvidoria pelo site do Conselho, já é automaticamente direcionado para uma outra plataforma, né, que é do Fala Brasil, é a nossa plataforma de ouvidoria, então podem ficar tranquilos que é através, né, desse site, né, dessa plataforma que gera-se a demanda para o Conselho mesmo. Então, solicitação de informações, sugestões, reclamações, denúncias, vocês podem fazer tranquilamente pelo canal da ouvidoria, né? A gente teve uma deliberação para formalizar o que já estava sendo feito anteriormente, mas agora, né, está melhor documentado, digamos assim, toda a tratativa, né, que a ouvidoria precisa fazer. A gente tem uma ouvidora, o sigilo da demanda, ele é assegurado, né? Muitas vezes uma demanda gera necessidade de uma verificação pelo Departamento de Fiscalização, por exemplo, né, no caso de uma denúncia. O demandante, ele nunca é identificado nem para o outro departamento. Então, vocês podem ficar bem tranquilos com relação a esse canal de ouvidoria para vocês estarem utilizando, tá? Nossas mídias sociais, então Facebook, Instagram, o Twitter, tem o TikTok também, e lógico, o nosso site, né? Sigam o Conselho nas mídias e sempre que vocês tiverem necessidade de uma informação, acessem os canais oficiais do Conselho, né? Não fiquem no ouvir dizer ou receber um WhatsApp, não sei de quem, falando que o Conselho fez isso ou aquilo. Tudo que diz respeito ao Conselho vai estar divulgado na página e nas mídias do Conselho, então utilizem desses meios oficiais para conhecimento. Isso não só no CRF, mas todas as instituições, na verdade. Nós temos um canal de WhatsApp, tá? Aqui está o telefone. Se vocês não têm o contato do WhatsApp ainda, salvem. Então, muitas vezes, o nosso horário de atendimento, na verdade, é das 11 às 17 horas, de segunda a sexta-feira, né? Nós trabalhamos o dia inteiro, tem pessoas que acham que a gente só trabalha no período da tarde, não, né? Como com a pandemia, nossa forma de trabalhar teve que mudar de uma hora para outra, né?
E ainda bem que hoje praticamente 100% das nossas demandas são 100% virtuais. A gente trata, né, e tramita esses requerimentos realizados pelo CRF em Casa, normalmente no período da manhã, e a parte da tarde a gente fica voltado ao atendimento ao farmacêutico, seja por telefone, seja presencialmente, seja por WhatsApp também. Né? Agora nós estendemos esse horário a partir das 11 horas, né, pela dificuldade de alguns profissionais de entrar em contato com a gente no período da tarde, a gente ampliou o atendimento. Né? Mas independente do atendimento via telefone, né? Tem o WhatsApp, a gente tem os nossos e-mails e a nossa ouvidoria também, para atendê-los da melhor forma em qualquer horário. Aqui o nosso site, então ali em cima tem os acessos aos portais, né? Ali vocês conseguem acessar a ouvidoria, transparência e prestação de contas, e do ladinho ali já tem também o CRF em Casa, né? Essa imagem do site, né? Já está ali há algum tempo, né? Hoje já é outro print. No menu lateral ali a gente tem a parte dos serviços de pessoa física, então todos os procedimentos que o farmacêutico pode realizar, pessoa jurídica, daí é dos estabelecimentos. Na carta de serviços, vocês encontram a explicação para esses procedimentos e prazo que o conselho tem para estar executando. E ali o agendamento presencial, né? Como eu falei, hoje a maioria dos nossos procedimentos ela é virtual, mas a gente faz atendimento presencial também. Ele é um atendimento orientativo, né? Como a maioria dos serviços é pelo CRF em Casa, né? Numa necessidade de comparecer, a gente vai estar auxiliando a realizar esse serviço pelo CRF em Casa, que daí da próxima vez o farmacêutico, né? Ou a empresa vai conseguir realizar sozinho. Mas hoje a maioria dos atendimentos presenciais que nós temos é pela necessidade de apresentação do diploma, né? Ou é procedimento de efetivação da inscrição, que é a transformação da inscrição provisória em definitiva, ou a inscrição definitiva direto, porque a gente precisa registrar esse diploma, carimbar fisicamente o diploma, para averbar qual que é o conselho de origem daquele profissional. Então, por essa necessidade, obrigatoriamente existe o atendimento presencial no caso de inscrição definitiva, né? Que acaba sendo a maioria dos atendimentos que a gente realiza mesmo. Então, aqui formulários eletrônicos, né, facilitam os serviços e as solicitações, né? O CRF em Casa, a partir do momento que o requerimento de inscrição de vocês é protocolado, né, vocês recebem um e-mail, né, do colaborador que realizou a inscrição, né, ou no caso de inscrição definitiva que fez com vocês o procedimento presencialmente no conselho, vocês recebem esse protocolo e a partir desse momento vocês já conseguem se cadastrar no CRF em Casa, né? Eu acredito que todos vocês tenham esse cadastro, né? Se não tem, eventualmente, né? Indico que façam o mais rápido possível, justamente porque os serviços são realizados por lá. Tá? Então, acessa o CRF em Casa ali por um dos dois ícones, né? Aqui é o meu CRF em Casa, por exemplo, né? Isso depois de ter realizado, ter feito uma senha de acesso, né? A gente consegue abrir o CRF em Casa, aparece uma tela mais ou menos assim, né? Ali eu tenho o primeiro ícone, que é de atualização de cadastral, então aquela atualização que eu comentei que é importante, e-mail, celular, endereço residencial, vai acabar sendo naquele primeiro ícone. Ali no segundo, certidões e declarações, diversos tipos de documentos são disponibilizados ali.
No caso, por exemplo, vocês que ainda não receberam os documentos profissionais, vocês por ali conseguem uma declaração de inscrição para comprovar que vocês estão devidamente inscritos, tudo pelo CRF em Casa, né? Parte de responsabilidade técnica, as ativas, as inativas, como é que está o perfil, a parte da fiscalização, de fazer comunicado de ausência, eventualmente não comunicou, sofreu uma inspeção, para daí fazer a justificativa, como que isso funciona. Ali na parte da tesouraria, né, impressão de boletos, inclusive de anuidade, né? Então, por exemplo, esse ano, as anuidades não foram mais pelo correio, o profissional que tem que acessar o CRF para imprimir, o CRF em Casa para imprimir a anuidade desse ano, vai fazer ali pela parte financeira, né? Os protocolos, tem protocolo web, que é tudo que vocês protocolam pelo CRF em Casa, e os protocolos CRF que nós protocolamos, né? No caso de inscrição, por exemplo, o protocolo de inscrição é feito, né, pelo colaborador. Vocês conseguem acompanhar ali os protocolos e as evoluções. Então, como é que está a tramitação desse meu protocolo? Já encerrou, não encerrou? É importante que vocês vejam que muitas vezes, ou a gente solicita alguma documentação complementar, né? Nesse caso, vai aparecer ali naquele ícone verdinho, protocolos aguardando resposta, quando a gente fez alguma solicitação ao requerente de uma substituição de documentação ou uma complementação, ou no próprio protocolo, vocês conseguem ver que aquele protocolo foi finalizado. Se é gerado algum ofício, por exemplo, foi apostilado certificado de especialista de vocês, o ofício comprobatório dessa averbação desse certificado é anexado ao próprio protocolo. Então, por ali vocês têm acesso, conseguem imprimir o documento quantas vezes vocês quiserem, tá? Então, é bem interessante essa parte, né, dos protocolos, tanto pela necessidade de vocês estarem acompanhando, no caso de uma necessidade de correção ou complementação daquele protocolo, quanto o documento gerado pelo CRF para vocês. Ali, nos atalhos ali da secretaria, mais serviços ao profissional, tem diversos procedimentos que podem ser solicitados por ali. A gente está ampliando cada vez mais, justamente para estar facilitando esse serviço, esses serviços, né? E tem baixa de responsabilidade técnica, que é um dos procedimentos mais antigos que a gente tem no CRF em Casa, mas que eu sempre trago aqui para alguns recados importantes, tá? Primeiro, os serviços do CRF em Casa sempre vão ter um termo de ciência, né? Oriento que vocês leiam de fato esse termo de ciência antes de dar o ciente, que tem informações bem importantes e orientações daquele procedimento em si. Tá? No caso da baixa, né, eu tenho que primeiro selecionar qual estabelecimento que eu quero baixar, né, para depois ver o motivo da minha baixa, e o resto é bem autoexplicativo ali pelo próprio conselho. Vou pôr a data da minha rescisão, a data do meu último dia trabalhado, anexar os documentos necessários. Tá? Muitas vezes, a data da rescisão, a data do último dia trabalhado não é a mesma, por causa de pagamento de aviso prévio. Muitas vezes, o último dia trabalhado, né, quando o aviso foi indenizado, ele é anterior, tá? Por isso que tem ali o campo para as duas datas. Tá? Mas, na verdade, o foco aqui não é ensinar procedimento, porque tudo isso está lá nas orientações. É para que vocês se atentem ao prazo para estar realizando essa baixa de responsabilidade, tá? Pelo Código de Ética, quando um profissional se desliga de um estabelecimento, ele tem 5 dias para formalizar esse desligamento no conselho, através da baixa de responsabilidade, tá? A resolução que instituiu o Código de Ética, que trouxe esse prazo, ela é de 2014. A gente teve várias atualizações do Código de Ética, mas que manteve esse prazo, né?
Mas desde 2014, quando se instituiu esse prazo para baixa, esse acaba sendo o maior motivo de instauração de processo ético em desfavor dos profissionais. E muitos profissionais se justificam alegando desconhecimento. Ah, mas eu não sabia. E aqui vai uma notícia, né? Nós não podemos alegar desconhecimento da legislação para justificar os nossos atos ou as nossas omissões. Da mesma forma como nós, cidadãos, precisamos ter conhecimento dos nossos direitos e nossos deveres, como farmacêuticos também. Então, o código de ética a gente tem que conhecer. O que a gente tem de direito, o que a gente tem obrigação prevista no código de ética, a gente tem que saber. Lá no site tem o código de ética para vocês. Tá? Como esse é um ponto que normalmente os farmacêuticos acabam dando um deslize, eu trago aqui como um alerta, né? Mas tem vários pontos do código de ética, lógico, que são importantes e é necessário que todos tenham conhecimento. Tá? Outra alegação dos profissionais para justificar não ter feito a baixa no prazo, é que deixaram a cargo da empresa fazer esse procedimento. Tá? Então, código de ética é do farmacêutico. A obrigação da baixa, da realização da baixa, é do profissional. Tá? Como muitas vezes o procedimento de ingresso, da entrada do farmacêutico no estabelecimento é feito com procuração, ou mesmo com formulários assinados pelo profissional, mas pelo acesso ao CRF em casa da empresa, muitos farmacêuticos pensam que a baixa também. Mas não, a baixa é exclusiva do profissional, tá? Até porque, normalmente, o estabelecimento não tem interesse em tirar o farmacêutico do seu quadro para, depois de decorrido o prazo, começar a sofrer autuação pela falta de profissional. Tá? Então, essa é uma obrigação do farmacêutico, né? E um livramento, né? Tirar o nome daquele estabelecimento, sendo que não está mais trabalhando lá. Da mesma forma, existe o acesso no CRF em casa da pessoa jurídica. Então, caso algum de vocês seja também proprietário de algum estabelecimento, né, sócio, ou mesmo preposto, que a gente diz, né, procurador de algum estabelecimento, vai ter acesso pelo pessoa jurídica, né? A mesma senha de vocês de profissional, ao invés de escolher o acesso como pessoa física, vai escolher como pessoa jurídica para realizar os serviços daí que são destinados aos estabelecimentos. Da mesma forma, tem a parte dos protocolos, funciona mais ou menos da mesma maneira ali, o aviso aguardando resposta, né, a parte de fiscalização é um pouco diferente, porque daí não é comunicado de ausência, justificativa de ausência de profissional, mas defesa de auto de infração no caso de empresa, tem também para ver as inspeções, parte financeira, também ali acesso à impressão de certidão de regularidade, outros tipos de certidão, né, e o procedimento mais comum, que é o ingresso de responsabilidade técnica, alteração de horário ou alteração de modalidade. Né? Eu, de novo, não vou ficar explicando o procedimento, mas ressaltar que tem ali um termo de ciência com as orientações, então é importante que vocês leiam antes de dar o ciente, né? Não só ler simplesmente, ali vai selecionar o tipo de serviço, então é um ingresso de um profissional novo, é uma alteração de horário ou é uma mudança de modalidade. Mudança de modalidade é quando muda de assistente para diretor, diretor para substituto e vice-versa. Tá? Então, ali já vai aparecer os dados do estabelecimento e para daí fazer a complementação das informações, baixando ali os formulários. Tá? Nós temos, deixa eu voltar. Nós temos formulários de acordo com o tipo dos estabelecimentos, tá? A gente está tentando reestruturar isso para simplificar, desburocratizar mais um pouco, mas hoje, basicamente, são
2 formulários, pelo menos, um da empresa e um do profissional, ou que está ingressando, ou que está alterando seu horário. Dependendo do tipo de estabelecimento, a gente acaba tendo formulários adicionais, né? Então, se é uma farmácia hospitalar, a gente precisa saber o horário de funcionamento da farmácia do hospital, não do hospital. Indústria, o horário de produção. Manipulação, qual tipo de manipulação que é realizada. Então, dependendo da natureza da atividade da empresa, vão ter formulários adicionais, tá? Por isso é importante baixar ali os formulários daquele tipo de empresa que vocês estão fazendo o procedimento certinho para evitar que falte documento. E com relação à inscrição, né, e os documentos de vocês, vamos lá. Inscrição provisória, né? A maioria de vocês fez inscrição provisória, né, que é uma inscrição mediante uma certidão de conclusão de curso, né? Ela é após a colação de grau, alguns pensam que é antes de colar grau, pode fazer inscrição provisória, não é. Para se inscrever no conselho, obrigatoriamente, o profissional já tem que ter concluído o curso e colado o grau. Mas quando ele ainda não está de posse do diploma, daí sim ele pode fazer uma inscrição provisória, então com essa certidão de conclusão de curso. A inscrição provisória ela é válida por 12 meses da aprovação na plenária. Então, aquela reunião plenária que aprovou a inscrição de vocês, em 1 ano é a validade da inscrição. Tá? Vocês que fizeram inscrição, o protocolo, ainda no ano passado, vão receber a cédula de identidade provisória e o crachá de identificação com o cordão, tá? Essa cédula provisória tem ali a marca d'água de provisória e tem um campo que é de validade. Tá? Prestem bastante atenção nessa validade, porque esse é o prazo da inscrição de vocês. Como quem pode exercer a profissão é quem está com a inscrição ativa no conselho, no caso de vencimento dessa inscrição, ela é cancelada. Se tiver responsabilidade técnica, ela é cancelada conjuntamente. Né? Embora eu fale isso em todo juramento, a gente coloca aviso no CRF em casa 1 mês antes da inscrição vencer. A gente manda e-mail, todos os meses eu cancelo a inscrição por vencimento da provisória. Só hoje eu estou cancelando 15 inscrições que venceram no dia 20, que foi sexta-feira. Então, não realizaram o procedimento ou de efetivação, que é a transformação de provisória em definitiva, também não prorrogaram a inscrição provisória por mais 1 ano, a inscrição precisa ser cancelada. Tá? Vocês ainda vão ter essa cédula de identidade profissional nesse modelinho aqui. O Conselho Federal de Farmácia, ele destituiu esse modelo de cédula. Tá? A partir desse ano, os protocolos de inscrição provisória desse ano já não vão ganhar cédula de identidade, tá? Física. Vai ser só a cédula de identidade digital, que tem todas as informações, né? Mas o profissional acaba perdendo esse documento físico, que eu acho que ajuda a lembrar do vencimento, né? Mas vai ter a cédula digital ainda. Quem já fez a inscrição mediante a apresentação do diploma, daí sim, vai receber esse outro modelo de cédula, assim como a provisória, ela é válida em todo o território nacional como documento de identidade, vai receber também o crachá com o cordão, e no caso da definitiva, essa carteira de identidade profissional, essa carteira marronzinha. Ela é como se fosse uma carteira de trabalho, é do tamanho de uma carteira de trabalho, tá? Mas ela não tem finalidade de registro de contratos de trabalho. Ela é como se fosse um mini prontuário profissional, tá? Com a evolução, a gente acaba anotando cada vez menos dados nessa carteira, né? Antigamente, a gente se registrava o pagamento da anuidade, a votação. Hoje é tudo eletrônico, então não tem registro disso em carteira, né? Mas ela ainda é utilizada para determinados procedimentos
Então, embora ela não seja muito prática, guardem com carinho para evitar que vocês tenham que fazer uma segunda via desnecessariamente, tá? Basicamente, quando vocês forem transferidos, né, vou trabalhar numa outra jurisdição, é aqui que vai ser anotado o número da inscrição de vocês no outro estado. Legalmente, é a carteira que pode ser solicitada a vocês para comprovação de que vocês são farmacêuticos naquele estado, né? Então, ela é obrigatória, tá? Então, embora não seja prática, guardem que ela pode ser necessária. Quanto à cédula digital, então, tanto a inscrição definitiva quanto a inscrição provisória, né, basta vocês colocarem lá no aplicativo do celular de vocês, cédula digital Conselho Federal de Farmácia, vai pedir alguns dados, vocês vão ter acesso a essa cédula, tá? Tanto para provisória quanto para definitiva, embora no caso de vocês ainda terão a física. Mais um lembrete para manter os dados atualizados, né? Atualização pelo CRF em casa, bem simples, né? Só reforço, prestem atenção no que vocês lançarem no CRF em casa, tá? Da forma como vocês colocarem a informação, ela é salva e vai para o nosso sistema. Então, às vezes, coloca aquele CEP, aparece já o nome da rua, mas não aparece o número fica de 0 até o final, né, por exemplo. Tem que editar aquela informação colocando a numeração do endereço propriamente dito, senão vocês continuam não recebendo correspondência, tá? Então, só se atentar, de fato, nessas alterações, porque da forma que vocês lançarem, vai ficar registrado aqui com a gente. Tá? A gente já vai fazer nosso juramento, só antes, vocês agora, a gente participando do juramento, estarão aptos a receber os documentos de vocês, a gente daí já vai iniciar a postagem dos documentos ainda essa semana, né? Excepcionalmente, né, a maioria dos profissionais teve a inscrição aprovada na plenária de dezembro, mas a gente ainda tem alguns que são reconvocados de plenárias anteriores. Bem lá atrás, a gente não fazia a inscrição definitiva presencial, a gente fazia por e-mail, para depois o profissional comparecer para apresentar o diploma presencialmente e assinar a carteira, tá? Caso algum de vocês tenha feito inscrição ainda dessa maneira e não apresentando o diploma para carimbo na sede ou nas seccionais, a gente vai avisar que os documentos estão disponíveis para daí sim fazer essa etapa do atendimento, tá? Mas eu acredito que se existir algum caso, vai ser bem excepcional. A maioria já está com a documentação, procedimento 100% finalizado. Agora, o juramento a gente vai fazer da seguinte forma: um profissional que está aqui presente, inclusive, vai fazer o juramento em nome de todos. E depois, a nossa diretora secretária vai chamar um a um para confirmar esse juramento, tá? Então, o farmacêutico Giovanni, que está aqui, vai ler o juramento em nome de todos, e depois a doutora Greisel vai chamando um por um. Ela vai me chamar, por exemplo, Flávia de Abreu Chaves. Eu vou falar, eu, Flávia de Abreu Chaves, juro. Eu não preciso fazer o juramento de novo, né? Eu só tenho que repetir o meu nome completo e falar, eu juro, para assim a gente estar registrando aquele juramento, ok? Peço para que todos deixem as câmeras ligadas e os microfones desligados, só ligue na hora de falar seu juramento e já desligue em seguida, para que ela possa chamar o farmacêutico seguinte e não ter nenhuma interferência. Tá bom? Dr. Giovanni Furman Baron. Por gentileza. Ligado. Pode jurar. Levanta a mãozinha também. Eu, Giovanni, os demais aí, todo mundo online.
Presto o compromisso de cumprir. Tá lá em cima também, achei que era só. Ok. Ao receber a carteira profissional decorrente da minha inscrição como farmacêutico no quadro 1 deste Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, perante ao seu presidente, presto o compromisso de cumprir com zelo, escrúpulo e humanidade todos os deveres inerentes às atividades profissionais farmacêuticas previstas na Lei Federal número 3.820, de 1960, e no Código de Ética Profissional. Assim eu juro. Muito obrigada, parabéns. Agora eu passo a palavra para a doutora Greisel, que vai chamar os outros profissionais. Reforçando, então, eu leio o nome de vocês, aí vocês repetem, né? Eu, fulano de tal, juro, tá bom? Peço antecipadamente aí desculpas por pronúncias erradas, tá bom? Adriele Santana Havlico Nicásio. Adriele Santana Havriluk Nicásio. Aline Bianchini. Eu, Aline Bianchini, juro. Amana Costa da Silva. Eu, Amana Costa da Silva, juro. Ana Maria Farias Munhoz. Ana Maria Farias Munhoz. Eu, Ana Maria Faria Munhoz, juro. Anelis Almeida Perice. Eu, Anelis Almeida Perissé, juro. Ailin Arcega Torres. Eu, Ailin Arcega Torres, juro. Bruna Alves Lopes. Eu, Bruna Alves Lopes, juro. Bruna Furtado da Costa. Eu, Bruna Furtado da Costa, juro. Bruno da Luz Barbosa. Eu, Bruno da Luz Barbosa, juro. Camila Johnson Oliveira. Eu, Camila Johnson Oliveira, juro. Camila Lopes Silva. Eu, Camila Lopes Silva, juro. Carolina Lebendif Monge. Eu, Carolina Lebedieff Monge, juro. Celso Pepe. Eu, Celso Pepe, juro. Ciliane de Lima. Eu, Ciliane de Lima, juro. Edelmo Celestino Teixeira. Edelmo Celestino Teixeira. Você abriu o microfone, mas nós não te ouvimos, Edelmo. Por favor, você pode jurar no chat, tá? Você pode escrever ali o seu juramento, por favor. Edneia Lima dos Santos. Eu, Edneia Lima dos Santos, juro. Emilaine Lainara Benedito de Oliveira. Eu, Emilaine Lainara Benedito de Oliveira, juro. Franciele Frediane Guimarães. Eu, Franciele Frediane Guimarães, juro. Grace Tonetti. Eu, Grace Tonet, juro. Alisson Pereira dos Santos Silva. Eu, Alisson Pereira dos Santos Silva, juro. Eriadne Silva Lopes. Eriadne Silva Lopes. Eu, Eriadne Silva Lopes, juro. Isabelle M. Ionta. Eu, Isabelle Boionta, eu juro. João Bosco Gomes Alves Filho. Eu, João Bosco Gomes Alves Filho, juro.
José Roberto Bonatti. Eu, José Roberto Bonatti, juro. Caio dos Santos. Eu, Caio dos Santos, juro. Carolina Kozer. Eu, Carolina Kozer, juro. Luana Elis Rafaela da Silva. Eu, Luana Elis Rafaela da Silva, juro. Luana, nós não ouvimos o seu juramento. Eu, Luana Elis Rafaela da Silva, juro. Muito obrigada. Lucas Mateus Rodrigues Carvalho. Eu, Lucas Mateus Rodrigues Carvalho, juro. Mayra Stobel. Eu, Maíra Stobel, juro. Márcia Regina Pinheiro Magon. Eu, Márcia Regina Pinheiro Magon, juro. Maria Eduarda Kuchla. Eu, Maria Eduarda Kuchla, juro. Mateus Santos de Oliveira. Mateus Santos de Oliveira. Eu, Mateus Santos de Oliveira, juro. Micaele Alves Silva. Eu, Micaele Alves Silva, juro. Milena Carolina Rocha. Eu, Milena Carolina Rocha, juro. Milena Lopes dos Santos. Eu, Milena Lopes dos Santos, juro. Milena Conde Fraga. Eu, Milena Conde Fraga, juro. Natália Menezes. Natália Menezes. Nayara Soares Zeve. Eu, Nayara Soares Zeve, juro. Pamela Laureano de Lara. Eu, Pamela Laureano de Lara, juro. Patrícia Aureliano Frederico. Eu, Patrícia Aureliano Frederico, juro. Patrícia Guimarães Costa. Eu, Patrícia Guimarães Costa, juro. Patrícia Miller Riedo Morita. Eu, Patrícia Miller Riedo Morita, juro. Regiane Cristina Alves Moreira. Eu, Regiane Cristina Alves Moreira, juro. Rejane Castro Arruda. Eu, Rejane Castro Arruda, juro. Renan Lima dos Santos. Eu, Renan Lima dos Santos, juro. Ricardo Cardoso de Sá. Eu, Ricardo Cardoso de Sá, juro. Roberta Xavier Giovanetti. Eu, Roberto Xavier Giovanetti, juro. Rondinelli Basílio Vieira. Eu, Rondinelli Basílio Vieira, juro. Samara Maciel Azevedo. Eu, Samara Maciel Azevedo, juro. Selma Cristina de Souza Chagas. Eu, Selma Cristina de Souza Chagas, juro. Sheila da Silva Marchiori. Eu, Sheila da Silva Marchiori, juro. Thalissa de Oliveira Cordeiro. Eu, Thalissa de Oliveira Cordeiro, juro. Thales de Stefano Jung. Eu, Thales de Stefano Jung, juro. Taline Capelletti Hack. Taline, nós não ouvimos o seu juramento. Não Com ouvimos. licença, Você... ela tá falando no chat agora. Não, nós não ouvimos, mas você pode fazer o seu juramento. Ótimo, registrado seu juramento. Muito obrigada. Vanessa Gonçalves. Eu, Vanessa Gonçalves, juro. Wellington Martins de Carvalho Ragazzi.
Eu, Wellington Martins de Carvalho Ragazzi, juro. Adriele Santana Havluk Nicásio. Já está jurado, né? Desculpa. Registrado o seu juramento. Natália Menezes. Acho que ela girou no chat também. Perfeito. Registrado o juramento da Natália também, então todos com o juramento realizado. Muito obrigada, parabéns novamente a todos. Flávia? Obrigada, doutora Grace. O registrado o juramento de todos, tá? Inclusive os que juraram pelo chat. Obrigada. Então, eu agora parabenizo todos vocês, agradeço a participação, mais uma vez me coloco à disposição. Então, tudo que vocês tiverem de dúvidas e eu puder ajudar, né, o que for, né, do meu departamento de cadastro pessoa física, farei com o maior prazer, né, os outros departamentos tenho certeza que também o farão, então tenham esse canal com o conselho, né, bem aberto, a gente tenta disponibilizar a maior quantidade de informações para vocês, né, possível, né, mas é necessário que vocês também acessem essas informações, né, para ter esses dados que a gente tanto quer que vocês tenham conhecimento, tá bom? Então, parabéns mais uma vez, muito mais do que sucesso eu desejo para vocês, felicidade, que eu acho que é assim que é a nossa vida completa, né, tanto a parte profissional correndo bem, quanto a pessoal, eu acho que só assim que a gente é verdadeiramente feliz, é isso que eu desejo para vocês em nome do Conselho de Farmácia, tá? Passo a palavra para o doutor Márcio, e muito obrigada. Bom, para finalizar, em nome da diretoria, o Valquíris, que não está aqui presente hoje, está em deslocamento, a Grace, o Eduardo, desejamos realmente todo sucesso para vocês, nos colocamos à disposição, nós somos do interior, os três, a Grace, eu daqui de Curitiba, eu sou de Apucarana, o Eduardo de Maringá, o Valquíris, mais conhecido como Tato, é de Uraí, e talvez vocês não sejam de tão perto, mas hoje aí nas mídias sociais, tem nossos contatos no site do CRF, o que precisarem, estamos à disposição de vocês. Esse juramento, ele foi transmitido ao vivo pelo YouTube, mas também ficará à disposição de vocês nos próximos dias, depois das devidas edições, para assistirem. Então, eu preciso saber de vocês. Alguém de vocês se opõe a disponibilizar lá no YouTube? Porque se alguém de vocês se opor, as meninas do Departamento de Comunicação, elas fazem um corte, respeitando a vontade de vocês. Então, gostaria que vocês se manifestassem, ou até ali no chat mesmo, e a gente faz a devida correção. Não, senhor, tranquilo. Tá ótimo, gente. Então tá, muito obrigado, sucesso para vocês. Contem com a gente, porque a profissão conta com vocês, tá ok? Um grande abraço a todos.